Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é: Igreja, não perca a esperança. Miqueias 7:1 está escrito: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Meus amados, quando uma nação se distancia de Deus, ela se autodestrói. E como consequência, tem-se a desordem política, social e judicial. Era isto que estava acontecendo em Judá na época do profeta Miqueias. Judá estava se autodestruindo exatamente devido ao seu distanciamento de Deus. O profeta Miqueias, ele inicia a sua fala com desespero e ao mesmo tempo com indignação. Ele diz: ai de mim. Miqueias, ele sente uma profunda sensação de frustração quando ele olha para a sociedade da sua época. Ele diz que ele era como um homem faminto, que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas videiras, mas não encontra nada. Miqueias, num sentido figurado, ele compara Judá a um pomar, depois da época da colheita, quando se encontra mais nada de frutas. No verso 2 do capítulo 7, o profeta diz: procura-se um homem piedoso e não se acha. Miqueias não vê um homem honesto no seu país. A sensação de Miqueias é a mesma sensação de Davi, quando Davi diz no Salmo 12, 1 e 2: salva-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobre. A sensação de Miqueias também é a mesma sensação de Jeremias, quando Deus mandou Jeremias dar voltas nas ruas de Jerusalém e se informar se haveria um homem piedoso que praticasse a justiça e buscasse a verdade. Miqueias, ele destaca no verso 2 algo terrível. Ele diz assim: cada um caça a seu irmão com rede. Portanto, meus amados, a violência estava reinando na época de Miqueias. Na época de Miqueias havia um estado de confusão nacional. Havia um caos nas relações pessoais. Havia um estado latente de guerra civil. No verso 4, o profeta diz: o melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Aqui ele está falando dos homens da sua época. Ou seja, o melhor homem que Miqueias via era como um espinho que fura e machuca. E o mais reto homem que ele via era como uma cerca de espinhos. O verso 5 é amargo. O profeta destaca no verso 5 a falsidade entre as pessoas. Profeta aconselha no verso 5 para não se confiar no amigo, não se confiar naquele que
inclina a sua cabeça no peito do outro. Meus amados, no verso 6, o profeta destaca uma terrível confusão familiar. O filho despreza o pai e a filha se levanta contra a mãe. Todo esse quadro de tragédia nos dias de Miqueias nada difere das sociedades do mundo atual. E especificamente nada difere da sociedade brasileira hoje. E o resultado disto tudo é confirmado no verso 3. Miqueias diz: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O governante exige condenação e o juiz aceita suborno. Meus amados, escute bem uma coisa. Essa é a situação de Judá. Quando o mal é planejado, orquestrado pela liderança de uma nação, o caos é estabelecido nessa nação. Quando a prática do mal é uma orientação deliberada pela liderança de uma nação, o caos é estabelecido nessa nação. Uma justiça corrupta, vendida, é a ruína de qualquer sociedade. Era isto que estava acontecendo na época de Judá. E como isto é atual hoje nas sociedades. Os poderosos nos dias de Miqueias não tinham receio de manifestarem as suas maldades. Miqueias, então, ele diz o porquê disto. Ele diz no verso 3, capítulo 7, devido à imoralidade na justiça, o grande manifesta o desejo mau do seu coração, da sua alma. O grande aqui, no versículo 3, eram aqueles que detinham o poder na época de Miqueias. Meus amados, o distanciamento de Deus leva o desaparecimento do amor, da verdade, da justiça, e o homem se torna o lobo do outro homem. O homem se torna a fera do outro homem. O distanciamento de Deus leva o desaparecimento do piedoso, do misericordioso, e o homem procura completar a maldade com as suas próprias mãos. Ou seja, a prática da maldade passa a ser um trabalho artesanal quando há distanciamento de Deus. Era isso que estava acontecendo na época de Judá. E, meus amados, isto é muito atual na sociedade brasileira hoje. Observe aí, Miqueias, que do versículo 1 até o versículo 6, o profeta começa com desespero, com frustração. Ele diz: ai de mim, do 1 até o 6. Mas chega no versículo 7, o profeta muda de atitude. Ele diz: eu, porém, confiarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. Meus amados, quando o profeta olhou para a sociedade, para o mundo da sua época, especificamente para os homens da sua época, ele foi tomado de aflição. Mas quando Miqueias pôs os seus olhos em Deus, os seus olhos para cima, ele foi cheio de esperança. Qual é a lição para a igreja hoje? Qual é a lição para as nossas vidas hoje? Escute bem. Ter segurança não é questão de ausência de aflições, tribulações, perseguições, conflitos, não. Ter segurança é questão de onde se focaliza o olhar. Quando olhamos as injustiças cometidas, quando olhamos a corrupção prevalecendo, o mal campeando livre
isto nos traz desconforto no nosso coração. Mas, se colocarmos os nossos olhos em Deus, há esperança. Existe esperança. Olhar em Deus provê segurança e consolo. No mundo onde impera a maldade nas relações pessoais, onde impera a violência jurídica, a luxúria, a pornografia, a libidinosidade, o adultério, no mundo onde impera o materialismo pragmático na supervalorização dos bens materiais, onde impera a busca desenfreada pelos prazeres, isto causa-nos certo desconforto na nossa alma. Mas, meus amados, é necessário, é preciso nós nutrirmos a esperança em Deus. Sabe por quê? Porque em Cristo há uma paz que nunca pode ser destruída. Há uma alegria que nunca pode ser suprimida. E em Cristo há uma graça que nunca pode ser interrompida. No mundo onde os valores morais e espirituais são desprezados, onde a fé é ridicularizada, onde o evangelho é depreciado em programas de televisão e na boca de muitos políticos anticristãos, causa-nos um desconforto na nossa alma, mas precisamos nutrir a esperança. Sabe por quê? Porque em Cristo há um livramento que nunca pode ser interditado. Em Cristo há uma segurança que nunca pode ser malograda. Meus amados, hoje nós, os evangélicos, a igreja, somos taxados de indigentes mentais simplesmente porque cremos no evangelho e no poder de Deus. Vivemos numa época que se diz científica, mas por trás desse cientificismo há esoterismo, há superstições, há corrupções que levam às desonestas conclusões, às desonestas decisões. Somos, na verdade, vítimas do ataque maligno de variadas e sutis formas. Isto nos causa desconforto, mas, meus amados, precisamos nutrir a esperança, porque em Cristo temos um consolo que nunca pode ser reduzido. Em Cristo temos, sim, uma esperança que nunca pode ser desapontada. Portanto, Igreja do Senhor Jesus, bem-aventurado é aquele que no meio de tantas crises, de tantas incompreensões, de tantas confusões, de tantas dificuldades, bem-aventurado é aquele que exclama como Miqueias: eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Agora escutem bem para terminar. Por pior que seja a situação, o Senhor não falha. Ele está no comando, Ele está no controle. Abacuque diz: cale-se diante dele toda a terra. Meus amados, em Cristo há uma ressurreição que nunca pode ser impedida. E um dia, o Supremo Juiz, Cristo Jesus, estabelecerá o seu reino de paz e justiça. Louvado seja Deus. Assim como o oxigênio é indispensável para os pulmões, a esperança é indispensável nos corações dos servos e servas de Cristo. É indispensável a igreja do Senhor Jesus. Ponhamos os nossos olhos para cima, no alto, sabendo que Deus está no controle de tudo. Louvado e engrandecido seja o nome do grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor
abençoe rica e abundantemente a você e toda a sua família. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube. Inscreva-se no canal do YouTube, logo aí embaixo o teu endereço. Louvado seja Deus e mais uma vez que a potente mão do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família. Amém.